Olá pessoal, iniciando mais um papo com o Dr. Pharma diretamente do canal Vision Pharma, temática vitaminas, nossa segunda aula sobre vitaminas, e nós iremos abordar de B1 até B6, ou seja, da tiamina até a piridoxina. Essas vitaminas, juntamente com a vitamina C, fazem parte do conjunto das vitaminas hidrofílicas, ou seja, de B1 até B12, mais o ácido ascórbico ou vitamina C, irá compor o grupo de vitaminas chamadas vitaminas hidrofílicas ou solúveis em água. Assista o vídeo até o final, isso é muito importante, há grandes e marcantes informações para os senhores. Deixe os seus comentários abaixo, não deixe o seu joinha de lado, deixe aí o seu like, divulgue o canal, divulgue esse vídeo através das suas redes sociais e falando em redes sociais, nos sigam através do Instagram, o Instagram do Prof. Edson, o Instagram do Vision Pharma e o Instagram do Papo _ Dr. Pharma. E também o nosso site www.visionpharma.com.br. Mas vamos à nossa tradicional vinheta, introduzindo, portanto, aí, ou iniciando, portanto, a nossa aula sobre vitaminas. Bom, galera, então, ao que nos foi proposto, vamos falar das vitaminas, começando pela tiamina. Então, em primeiro lugar, a pergunta é: por que tiamina? Tiamina é porque é uma composto, uma substância de natureza orgânica que apresenta uma amina, e nessa estrutura química, conforme é possível visualizar aqui na imagem, existe a presença de S, enxofre, enxofre é tiamina, ou seja, uma amina que contém enxofre. Essa substância, ela tem uma relevância metabólica muito grande, porque a tiamina, na sua forma de difosfato, ela vai atuar no metabolismo dos chamados carboidratos, do metabolismo energético dos carboidratos. Mais precisamente em relação aos processos de descarboxilação. Prof, o que é isso? Descarboxilar significa remover o grupamento carboxilo, o grupamento COOH, e consequentemente haverá formação de moléculas de dióxido de carbono. Participa, portanto, como uma coenzima. Nós já mencionamos que coenzima é uma substância de natureza orgânica, no caso, por exemplo, uma vitamina, que vai atuar como uma ferramenta na ação catalisadora de uma enzima. Então, a presença da tiamina nessas reações de descarboxilação de substâncias que são chamadas de alfa-cetoácidos, como é o caso, por exemplo, do piruvato, é só lembrar da via glicolítica. A glicose, ela vai ser clivada em duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, que é um alfa-cetoácido. E também o alfa-cetoglutarato. Então, tiamina é uma coenzima importante nas reações de descarboxilação de alfa-cetoácido. Ou seja, estará vinculado ao metabolismo oxidativo, ao metabolismo energético. Segundo ponto importante, já citado aqui para os senhores, então a gente já tem a informação relevante, que é a sua função como coenzima. Outra informação que é merecedora de destaque é onde eu encontro, né? Se nós sairmos pesquisando, nós vamos encontrar em alimentos de origem animal, por exemplo, carne suína, conforme nós podemos observar, também encontrado na gema do ovo, portanto, outro alimento de origem animal, mas existe em quantidade expressiva nos alimentos de origem vegetal, principalmente considerando grão de trigo, nozes, batata inglesa, que é um tubérculo, é um caule, batata doce, que é uma raiz, ou mesmo no pão. Lembrando que o pão é feito a partir, por exemplo, do trigo. Outro aspecto importante é que, através da dieta, considerando uma alimentação correta, é fornecida ao organismo 1 mg de tiamina. Aí ela vai ser absorvida e vai seguir o seu destino, conforme nós iremos apresentar para os senhores na sequência. Vale lembrar então o que acontece, que
a dieta oferece em torno de 1 miligramas, nós temos a necessidade de 0,5 miligramas para 1.000 quilocalorias, como nós consideramos uma dieta de 2.000 cacau, então significa dizer que 1 miligrama é o que o indivíduo necessita no transcorrer de um dia. Se nós considerarmos uma gestante, aí esse valor aumenta para 0,6 para cada 1.000 cacau, mas se nós considerarmos 2.000 quilocalorias, portanto, a gestante ela tem a necessidade de 1,2 miligramas de tiamina ao dia. Sendo absorvida no intestino delgado, na região do jejum no ilho, é transportada até o fígado, onde ficará estocada. E a partir desse estoque nos hepatócitos, a chamada tiamina será distribuída para outras estruturas. Vejam, são estruturas que apresentam metabolismo energético, reações de descarboxilação de alfa-cetoácido, como é o caso, por exemplo, da musculatura esquelética, da estrutura dos cardiomiócitos, ou seja, das células cardíacas, do sistema nervoso central, e também ela vai ser excretada ou eliminada através da via renal, ou seja, também vai para os rins e também será encontrada no leite materno. É importante lembrarmos que nessas reações de oxidação haverá produção de ATP. Então eu posso dizer, sem sombra nenhuma de dúvida, que a tiamina participa no processo de formação de ATP, trifosfato de adenosina, molécula importante que é fornecedora de energia metabólica para a realização de várias tarefas, como por exemplo, transmissão elétrica, neural, metabolismo energético e também metabolismo das gorduras ou ácidos graxos, metabolismo também de proteínas e ácidos nucleicos. Enfim, ela tem uma participação expressiva no metabolismo. E será eliminada pela bile ou também eliminada através da urina. Então, se nós analisarmos, a tiamina veio da dieta, a dieta supre 1 miligrama para cada 2.000 quilocalorias, segue sendo absorvida no intestino delgado, é transportada até o fígado, do fígado é distribuída para vários órgãos, onde ela irá participar dentro das reações de descarboxilação dos chamados alfa-cetoácido, alfa-cetoglutarato e o piruvato. Outro ponto importante é em relação ao chamado beriberi. Então, beriberi, traduzindo livremente para o português, significa eu não consigo. Essa condição foi visualizada a partir do momento que retirou-se da dieta a fonte fornecedora de tiamina. E o arroz sendo polido, né? Isso aconteceu há algum tempo atrás em relação à cultura na Índia, e o arroz passou a ser polido e a população começou a manifestar essa condição. Hoje não mais, porque nós sabemos da importância da tiamina dentro do contexto do metabolismo energético. E aí aparecerá, né, a hipovitaminose, a disfunção de tiamina, levará a duas formas de beriberi. O chamado primeiro, né, que é conhecido como beriberi seco, está relacionado a uma polineurite, exatamente, uma deficiência no sistema nervoso central, uma neuropatia periférica, estabelecendo, portanto, uma neurite seguida de uma atrofia muscular, conforme é possível observar aqui nessa imagem. E também nós temos o chamado beriberi úmido, caracterizado por uma disfunção do sistema cardiovascular, mais precisamente a atividade da bomba cardíaca. A bomba cardíaca ela depende de energia para que haja, depende de ATP e depende da oxidação de ácidos graxos que ocorre nas estruturas mitocondriais, fornecendo ATP. Então, se houver falta de tiamina, afetará, ou hipovitaminose, afetará o sistema nervoso e também afetará a bomba cardíaca. Resultado, o indivíduo tem insuficiência do miocárdio, palpitação, taquicardia, alteração do eletrocardiograma, do ECG. Então é uma condição que a gente pode observar em situações especiais, mas em geral
a condição ela não ocorre, a não ser que o indivíduo tenha alguma disfunção, ou ele tenha alterações como, por exemplo, ingesta excessiva de álcool e não alimentação, ou alguma enteropatia que comprometa, ou uma hepatopatia que comprometa a estocagem, uma enteropatia que comprometa a sua absorção. Outro ponto importante é assim, a atividade da tiamina é marcada pela importância ou importante presença do magnésio. Então, há uma necessidade de suplementação junto com a tiamina do magnésio para que haja a atividade dentro do processo energético, dentro do processo oxidativo. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque o ATP precisa de magnésio para sua atividade. Então é fácil de entender. Tiamina participa de reações oxidativas. Ponto. Tiamina é uma coenzima dentro das reações de descarboxilação de alfa-cetoácidos, alfa-cetoglutarato ou piruvato. Beleza. E aí vem o seguinte, essas reações irão, em última instância, ter a importância no processo de síntese de ATP. Então, para a tiamina ter a sua atividade a contento, é necessário que tenha magnésio presente também. Então, é um oligoelemento, é um cátion divalente que estará vinculado à atividade enzimática, né? No caso das transcetolases, e também o magnésio vai ser importante para a formação ou a atividade do ATP. Então, não adianta só a tiamina, tem que acrescentar também magnésio. Então, tiamina com magnésio, tiamina com magnésio. É importante na correção dessas condições em que há resistência aumentada à tiamina ou menor disponibilidade de magnésio, hipomagnesemia, que estaria vinculada à condição de beriberi. Então, a conduta clínica no tratamento do beriberi é magnésio mais tiamina. Beleza? Ponto legal. B2. Bom, B2, prof, o que é que eu preciso conhecer sobre a segunda das vitaminas? A vitamina B2, essa que está aqui presente, é chamada de riboflavina. Bom, em primeiro lugar, lembrar que a vitamina B2 ou riboflavina, que é encontrada tanto em alimentos de origem animal quanto origem vegetal, irá participar da formação das chamadas flavina mononucleotídeos ou flavina mononucleotídeo e FAD, que no caso seria a flavina adenina dinucleotídeo. Ou seja, são as chamadas flavoproteínas respiratórias. Aí você olha e vai dizer assim, o que é que o FAD faz? O FAD é transportador de elétrons e de hidrogênio lá na cadeia transportadora de elétrons. É só nós lembrarmos das etapas do metabolismo energético, isso é muito importante. Então começa assim, entra o carboidrato, entra a hexose, entra a glicose na célula. A glicose entrou na célula. A glicose na célula pode ser estocada, dependendo do tipo celular, por exemplo, um hepatócito ou até mesmo uma fibra muscular, mas se ela for direcionada para o metabolismo de desdobramento, de catálise da glicose, a glicose vai passar pela famosa via glicolítica ou glicólise e vai culminar com a formação de duas moléculas de piruvato. O piruvato, ou ácido pirúvico, ele pode seguir várias rotas, inclusive se as condições forem anaeróbias, ele vai para reações de fermentação. Por exemplo, fermentação com geração de ácido lático, que acontece nos músculos e leva à fadiga. Mas, se o ambiente estiver adequadamente oxigenado, o piruvato ele vai ser direcionado para o chamado ciclo de Krebs. Tem uma etapa intermediária na qual o piruvato é descarboxilado, gera acetil, acetil vai ligar uma enzima, ou melhor, uma coenzima chamada acetilcoenzima A, eu vou mostrar para vocês porque é vitamina, ok? É vitamina, daqui a pouquinho ela se apresenta para vocês, tá? A famosa coenzima A, vinculada aí com o famoso ácido pantotênico, mas já chegamos lá. Aí o que acontece? O piruvato vai gerar acetil, acetil vai ligar com a enzima A, vai entrar no ciclo de Krebs, vai fazer aquele zoom no ciclo de Krebs e vai gerar NAD e FAD. NAD é outra vitamina.
É a nicotinamida, na sequência. E o FAD é a vitamina B2, que é a flavina, adenina, dinucleotídeo, que é um transportador de elétrons. Vai transportar elétrons, vai transportar hidrogênio em direção à famosa cadeia transportadora de elétrons, que vai culminar com o processo de fosforilação oxidativa, geração de ATP e no final o oxigênio, aceptor final de elétrons, leva à formação de moléculas de água. Então a famosa vitamina B2 ou riboflavina, ela é formadora da flavina mononucleotídeo, mas marcantemente o FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Essas flavoproteínas, elas são importantes dentro do contexto da transferência de elétrons e transferência de hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons, geradora de ATP, ok? Então, a vitamina B2 ou riboflavina é um componente das flavoproteínas. Presente em carnes, folhas verdes, leite, seus derivados, mas ela também é produzida pelo microbioma intestinal. Esse é um ponto importante, é sempre importante lembrar que muitas das vitaminas do complexo B também são produzidas por bactérias existentes no intestino e acaba sendo uma fonte, um acréscimo de vitamina B2 para o nosso organismo. E a quantidade necessária é em torno de 0,35 miligramas para cada 1000 quilocaloria, ou seja, 2.000 cacau, o indivíduo vai necessitar em torno de 0,70 miligramas de vitamina B2 ou riboflavina, e no caso da gestante haverá um pequeno acréscimo, tá? No caso 0,3 aproximadamente para cada 1000 cacau, e a ingestão diária recomendada é em torno de 0,6 miligramas ou 1,2 miligramas para cada 2.000 quilocalorias. Então, vitamina B2, chamada de riboflavina, é constituinte do FAD. E o FAD é responsável pelo transporte de elétrons e de hidrogênio a partir das reações que ocorrem, por exemplo, no chamado ciclo de Krebs, em que essa reação ela estará vinculada ao processo de descarboxilação do piruvato. E nós iremos mostrar na sequência quando nós falarmos de mais uma importante vitamina do complexo B. Outro ponto que deve ser lembrado, né? Primeiro, absorvida no intestino delgado, é influenciado pela bile, transportada até o fígado, e lá no fígado haverá, portanto, o seu armazenamento, né? E se for na forma de flavina mononucleotídeo, as células hepáticas convertem o FMN em FAD, e aí distribui para vários órgãos onde haverá a sua estocagem. Agora, o que fica estocado não é suficiente para o dia todo, então é necessário que a gente faça uma ingestão para que se mantenha os níveis ideais de riboflavina. Ponto importante, ela tem a absorção influenciada pela bile. Então significa dizer que indivíduos que tenham quadro de cirrose, algum tipo de hepatopatia, como por exemplo hepatite, ou ainda um quadro de obstrução biliar, conforme possível visualizar aqui no slide, você irá perceber que a absorção ficará comprometida. Então a absorção de vitamina B2 dependerá da presença da bile. É importante dentro das reações de oxirredução. Então o FAD vai ser importante na transferência de elétrons e hidrogênio para a famosa cadeia transportadora de elétrons. Então reações de oxirredução, reações nas quais ocorre oxidação e redução, ganho e perda de elétrons, né? Quem perde, oxida, quem recebe, reduz. Então, perdeu elétron, oxidou, recebeu, reduziu, e assim vai, perde, oxida, recebe, reduz. É a famosa regrinha do PORRE, ou POR, perde, oxida, recebe, reduz. Então, ocorrendo perda e ganho, perda e ganho, perda e ganho, estão ocorrendo reações de oxirredução. E essas reações de oxirredução serão importantes para a formação de moléculas de ATP.
P. Não esqueçam disso, tá? A deficiência. Então o indivíduo pode ter deficiência? Pode. Ele tem queilose, né, que é essas angulações, inflamação, estomatite, vascularização inadequada da córnea e também quadro de dermatose sebácea e ambliopia. No caso específico dessa hipovitaminose B2, ela se dá porque a quantidade que está armazenada nos órgãos não é o suficiente para o dia todo. Então o indivíduo tem que manter uma dieta correta que supra as suas necessidades. Embora, né, como nós também já mencionamos, a quantidade requerida diariamente. Lembrando também que o microbioma intestinal vai ser responsável pela sua produção. Então, quais são os alimentos ricos em riboflavina? São alimentos que a gente citou, alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal, e os alimentos podem corrigir a falha da hipovitaminose. Então, uma dieta cumprirá o seu propósito em relação à vitamina B2 ou riboflavina, componente do FAD, que é responsável pelo transporte de elétrons e hidrogênio dentro dos eventos de oxirredução que culminam com a síntese de ATP numa estrutura chamada mitocôndria. Não sai daí, vai me acompanhando, vá até o final, assista o vídeo todinho, não pare por aqui. Assista o vídeo porque você vai agora para a vitamina B3, ok? B3, professor, eu não sei quem é B3. Galera, a B3 é a famosa nicotinamida ou ácido nicotínico. Então, B3 é conhecida como niacina ou ácido nicotínico. Então, essa molécula, a vitamina B3 ou niacina, ela é formadora da estrutura do chamado NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, que eu tenho na ADP e o NAD. Então, o NAD e o NADP, eles estarão vinculados ao transporte de elétrons e o transporte de hidrogênios, dentro das reações de oxirredução, e que estarão vinculados intimamente ao chamado ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial e está relacionado com o metabolismo energético de carboidratos, ácidos graxos, que são lipídios, e também de proteínas. O NAD e o NADP é encontrado em alimentos de origem animal e também alimentos de origem vegetal. Vale lembrar também que da mesma forma que a vitamina B2, a riboflavina, a produção por parte do microbioma intestinal, a vitamina B3 ou niacina ou nicotinamida, que está vinculado às reações de oxirredução, ela é produzida também pelo microbioma intestinal. Essa informação aqui é bem relevante, muito importante. Mas, já citado, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, irão fornecer as exigências diárias de vitamina B3. Detalhe: a falta de vitamina B3 leva a uma condição chamada pelagra. Pelagra, falaremos dela na sequência. E um outro ponto importante, a vitamina B3 ou niacina, ela pode ser empregada no controle da elevação dos triglicerídeos plasmáticos e também na elevação ou na correção da elevação do LDL colesterol. Então, lembre-se, a vitamina B3 ou nicotinamida, que é essa amida, ou a niacina, que é o ácido nicotínico, é empregado no controle da condição chamado pelagra, é usado como suplemento dietético, é usado para o auxiliar no controle da elevação dos triglicerídeos, condição chamada de hipertrigliceridemia, ok? E também na condição de elevação do chamado LDL colesterol. Deixe isso anotado porque essa informação é muito importante. Quando a gente fala de dislipidemia, a terapêutica inclui a utilização do ácido nicotínico ou da niacina. E aqui vocês irão observar o chamado ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs, ele começa com, inicialmente vem o piruvato ele sofre
a reação de descarboxilação, ele perde uma molécula de CO2. Vejam que haverá participação da coenzima A, e a coenzima A está vinculada com ácido pantotênico, que nós falaremos aí na sequência, ok? E eu gostaria de chamar a atenção que há uma série de reações, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. Percebam que nessas reações haverá formação de NAD, e também nessas reações nós temos também a participação de FAD também, NAD, NADH e FADH. Então, no caso do FAD, é a riboflavina, a vitamina B2. E no caso do NAD, a participação da niacina, do ácido nicotínico, que é a chamada vitamina B3. Então, essas reações são importantes, e essas são reações de cunho energético. Ou seja, essas substâncias que são formadas, esses transportadores de elétrons, eles resultarão na formação de ATP. Então, vitamina B2, vitamina B3. Agora, a sequência virá o ácido pantotênico. Ele é componente da coenzima A, que também é importante nessas reações de oxirredução. Já falo dele para vocês, tá? Então não esqueça dessa informação, e ainda considerando a niacina, né? Ela vai ser absorvida no estômago e na parte mais superior do intestino delgado, e depois será, no caso, se houver NADP ou NAD, para a geração da niacina, ele vai ser hidrolisado na mucosa intestinal, depois é convertido em ácido nicotínico, e o ácido nicotínico gera nicotinamida, e a nicotinamida é distribuída para o corpo, onde haverá a formação de NADP e NAD, e que irão participar exatamente no transporte de elétrons e no transporte de hidrogênios, dentro do contexto energético das reações de oxirredução que se dão lá nas mitocôndrias. Muito bem, participa também vários outros pontos do metabolismo, tá? Se nós analisarmos com rico detalhamento, nós vamos ver que a niacina está participando também nas reações de metabolização de ácidos graxos, também no catabolismo de esteroides, degradação de proteínas, metabolismo de carboidratos, de lipídios, enfim, participa de várias etapas como componente do NAD e do NADP. Muito bem, vale lembrar que a condição clínica vinculada à hipoavitaminose da niacina chama-se pellagra. A pellagra é conhecida como doença dos 4Ds. Como assim 4Ds? Diarreia é o primeiro deles. Dermatite é o segundo. Demência é o terceiro. E onde está o quarto? Morte em inglês significa death, e death começa com a letra D. Então daí chamarmos a condição de hipoavitaminose da niacina, ou a mesmo a vitaminose da famosa pellagra ou doença dos 4Ds. Vale lembrar então que essa condição está relacionada com falhas importantes em relação à ingesta excessiva de álcool, então o indivíduo não se alimenta, alcoolistas crônicos, pacientes que têm a chamada doença de Hartnup, que significa deficiência do triptofano, há uma síndrome chamada síndrome carcinoide, e indivíduos que são submetidos à nutrição parenteral prolongada podem evoluir para um quadro de pellagra. A condição de pellagra é marcada pela dermatite, demência, diarreia e morte. Lembrando que o quarto D, a doença dos 4Ds, significa death, death significa morte. Muito bem, e agora alguns dados importantes em relação à niacina. É relevante de destacar. No caso do controle dos níveis elevados de triglicerídeos, é utilizado dose inicial de 500 miligramas uma vez ao dia, e doses de manutenção de até 2.000 miligramas uma vez ao dia, segundo as recomendações dentro da clínica, dentro da prescrição médica. No caso de pellagra, é de 50 até 100 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia, sendo que a dose máxima será exatamente de 500 miligramas. Por quê? Porque o excesso de niacina, ok, leva a uma série de eventos adversos. Um desses eventos adversos chama-se flush.
ok? Flush, que significa a pele fica vermelha. Então, muitas vezes, o indivíduo ingere um excesso de vitaminas nesses complexos polivitamínicos e tem uma irritação de pele. Chama-se flush. A pele apresenta-se vermelha com sensação de calor e coceira. Tem que interromper o uso da niacina. O paciente pode ter vertigem, palpitação, dispneia, sudorese, vejam, calafrio, inchaço. E ainda pode ter cefaleia, dor abdominal, dispepsia, diarreia, náusea e até mesmo elevação das transaminases. Sugere-se que, para reduzir esse impacto na extrema necessidade da utilização de niacina, a utilização de ácido acetil salicílico, ou seja, para reduzir o flush, há o emprego de AS 30 minutos antes do uso da niacina. E aqui uma tabelinha que traz aqui alguns dos eventos adversos, mas já citados aqui para vocês em relação, aqui para os senhores, em relação às doses excessivas de niacina ou ácido nicotínico. Agora nós temos a famosa vitamina B5. Como nós começamos com a B1 e vamos terminar com a B6, então nós temos agora a B5. Então nós vimos B1, B2, B3, B5 e B6. B1, a chamada tiamina, B2, a riboflavina, a B3, a nicotinamida, niacina. Lembrando que a B2 é componente do FAD, a B3 é componente do NAD, do NADP, e a B5 é o ácido pantotênico. E o ácido pantotênico ele vai ser componente constituinte da chamada coenzima A. Então, para quem não conhece, a coenzima A, ela vai apresentar-se ligada ao acetil. Daí, quando você está estudando lá na bioquímica e você vê acetil-CoA formada a partir do piruvato, o piruvato gera o acetil se liga à coenzima A é o famoso ácido pantotênico. Então ele vai ser importante na transferência do grupamento acetil, que ocorre, por exemplo, lá no início do ciclo de Krebs. O acetil, carbono-carbono, ele é importante no metabolismo oxidativo dos carboidratos, na gliconeogênese, na degradação dos ácidos graxos insaturados ou ácidos graxos saturados, e também é participante na síntese dos esteróis. Quando nós vamos estudar a síntese do colesterol, a formação da estrutura cíclica, o ciclopentano p-hidrofenantreno, que é a estrutura, o esqueleto a partir do qual se gera tudo que é derivado do colesterol, inclusive o colesterol componente de membrana. Porque o colesterol ele é componente de membrana, ele entra na formação da vitamina D, ele entra na formação da bile, dos componentes biliares, ele é formador de hormônios relacionados ao córtex da suprarrenal, o glicocorticoide, a aldosterona, que é um mineralocorticoide, ou ainda os androgênios, e também na formação de estradiol, progesterona e testosterona. Opa! Então quer dizer que o ácido pantotênico tem essa importância? Tem. Ele é componente da coenzima A, e a coenzima A está relacionada com o metabolismo do grupamento acetil. Então, os alfa-cetoácidos, por exemplo, o piruvato perde um ácido carboxílico, a função carboxília, e gera CO2 e forma o acetil. E o acetil se liga à coenzima A. Nós vamos ver aqui na imagem. Aqui eu tenho a presença da coenzima A e depois eu vou tê-la acetilada, conforme eu vou mostrar para vocês, tá? A deficiência em relação ao ácido pantotênico ou pantotenato é raro, porque é encontrado em larga quantidade nos alimentos, né? Mas indivíduos hepatopatas, indivíduos que fazem uso abusivo de álcool podem desenvolver um quadro chamado síndrome dos pés queimados. Essa condição sindrômica advém da deficiência do chamado ácido pantotênico, conhecido também como vitamina B5. Vale lembrar que a necessidade de 4 a 7 miligramas, inclusive durante a gravidez e a gestação. E vários alimentos
de origem vegetal, em especial, trazem quantidades suficientes. Veja que interessante, ó, carne vermelha, batata doce, brócolis, batata inglesa, couve-flor, germe de trigo, tomate, né, que são alimentos acessíveis e que são uma importante fonte da chamada vitamina B5 ou ácido pantotênico. E aqui a sua forma de ligação. Através desse grupamento SH ocorre a ligação com o acetil. Então o piruvato perde um ácido carboxílico, perde um CO2, né? ou melhor dizendo, perde a função carboxila, perde o CO2 e gera o acetil. O acetil se liga a esse SH e forma, portanto, agora essa ligação covalente, e eu tenho o acetil coenzima A. Então a coenzima A é participante das reações de oxidação dentro do metabolismo energético, do metabolismo oxidativo. E para gente falar e completar essa nossa aula de número 2, chegamos na vitamina B6. A chamada vitamina B6 ela é conhecida como piridoxamina, piridoxina ou piridoxal. É uma substância que está presente em vários alimentos de origem animal e também alimentos de origem vegetal, que é, no caso, grãos integrais, fermento seco, peixe, carne. Mas um detalhe importante, o microbioma, a microbiota intestinal produz quantidade suficiente de piridoxina. Qual é a função? Também entra nas reações de oxidação. Isso é relevante, mas eu queria chamar a atenção que a vitamina B6 ela entra na gliconeogênese, tá? Através de reações de transaminação também, e por intermédio da ação da enzima chamada glicogênio fosforilase. Agora tem um ponto importante, um ponto relevante que a gente sempre chama atenção, inclusive quando nós apresentamos para vocês a supervitamina B12, nós falamos do metabolismo da metionina, ok? Lembra, a metionina entra na célula e é convertida em homocisteína, e a homocisteína ela vai ser convertida em cisteína. A homocisteína é uma substância que hoje é muito conhecida porque ela causa alterações no endotélio, vinculando, portanto, acidente vasoencefálico, ateromatose, infarto agudo do miocárdio, enfim, é um importante marcador de possíveis distúrbios que acometam os vasos, o endotélio, ok? Então o que acontece? No metabolismo da metionina, a reconversão da homocisteína em metionina depende de duas vitaminas que nós falaremos na nossa aula de número 3, que seria a vitamina B9, que é o folato, e a vitamina B12, que é a cianocobalamina. Mas na conversão da homocisteína em cisteína, eu preciso da vitamina B6, o piridoxal. E a cisteína participará de várias reações, dentre as quais a síntese de glutationa SH, que é um importante agente antioxidante, corrigindo, tá? Melhor dizendo, agente antioxidante. Então vejam, a vitamina B6 ela tem uma série de importantes funções. Ela participa também no aumento da afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio, a conversão do triptofano em niacina. Então quer dizer que o triptofano é convertido em niacina? O triptofano é. Então, nas reações de conversão e formação de metionina, e a metionina, por sua vez, vai ser convertida em homocisteína, e a homocisteína em cisteína, mas para converter homocisteína em cisteína é necessário que haja vitamina B6, ok? Não esqueçam desse pequeno detalhe, né? Bom, absorvida no duodeno, no jejum, no ilho e eliminada pela via urinária e distribuída pelo organismo. Hipoavitaminose pode acontecer? Pode. É marcada em algumas condições especiais pelo uso de medicamentos.
Medicamentos como anticonvulsivantes, corticosteroides, estrógeno nos contraceptivos orais, exposição à hidralazina, álcool em excesso, isoniazida, são algumas das substâncias que podem levar à chamada hipoavitaminose do piridoxal ou da piridoxamina ou da piridoxina, que é a vitamina B6. Alterações mais relevantes, o paciente pode ter convulsão e alterações visíveis lá no EEG, que é o eletroencefalograma. Ou ainda pode ter quadro de anemia, que no caso a famosa anemia chamada anemia sideroblástica, né, que é aquela marcada pelo excesso de ferro, então está relacionado com a hipoavitaminose de B6, dermatite seborreica, estomatite, glossite, náusea, neurite periférica, né? Queilose. A vitamina B6 é importante no metabolismo de proteínas, né? E às vezes você encontra formulações de medicamentos de marca comercial com vitamina B6, né? Com o piridoxal. Então é para favorecer o metabolismo de proteínas e consequentemente reduzir náusea, né? Então a falta leva à náusea, o acréscimo reduz a náusea, reduz o enjoo. Então a administração de vitamina B6 se faz exatamente em pacientes com alcoolismo, queimadura, distúrbios metabólicos congênitos, pacientes que apresentam-se gastrectomizados, pacientes em hemodiálise, pacientes em quadro de infecção, doenças intestinais, síndrome da má absorção e também no caso, né, de pacientes com a chamada anemia sideroblástica. Galera, então esses são os pontos principais e aqui nós temos os valores, né, de profilaxia, gestante, paciente que tem tensão pré-menstrual, é isso mesmo. Pacientes que têm histórico de tensão pré-menstrual, há a recomendação de 50 até 200 miligramas ao dia da chamada vitamina B6. Então, a gente viu com vocês exatamente todas as particularidades do que começou com a B1, tiamina, e veio até a piridoxina. Então, repassando, vitamina B1, tiamina, é importante no processo de metabolismo, é uma coenzima das reações de descarboxilação dos alfa-cetoácidos e resulta em condição chamada beriberi. Vitamina B2 é a riboflavina, componente do FAD, que é um transportador de elétrons, de hidrogênios no processo de oxirredução. Vitamina B3 é chamado de ácido nicotínico ou niacina ou nicotinamida, componente do NAD, do NADP, que vai ser responsável pelo transporte de elétrons e hidrogênios na cadeia transportadora de elétrons. Vitamina B5, ácido pantotênico, componente da coenzima A que vai carregar o acetil e tem função em vários momentos do metabolismo. Inclusive, lembrando que o acetil vai ser fundamental para a síntese da estrutura cíclica do colesterol, ciclopentano peidrofenantreno. E esse colesterol vai estar relacionado com a síntese de vitamina D, de componentes da bile, componente de membrana, o colesterol é um importante componente das membranas biológicas, também na síntese dos hormônios do córtex da suprarrenal, aldosterona, que é o mineralocorticoide, glicocorticoide, androgênios, hormônios ovarianos, hormônios sexuais, no caso do testículo, a testosterona, no caso do ovário, estradiol e progesterona. E, finalmente, a vitamina B6, que é a piridoxina. Essa substância participa também de várias reações e um destaque especial é a sua vinculação com a conversão de homocisteína em cisteína dentro dos processos de metabolização da famosa metionina. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado. Assistiram o vídeo todo. Deixe os seus comentários abaixo, né? Suas sugestões e deixe o seu like aí. Forte abraço e até a nossa aula de número 3, que aí a gente vai seguir em diante
seguir em diante de B7 até B12, associando também a vitamina C. Valeu, galera! Obrigado!